Olá, boa tarde a todos e todas. Estamos iniciando mais uma live na tarde de hoje, recebendo aqui as nossas convidadas, saudando a presença de todos e todas que nos acompanham aqui, os internautas, e vamos aos poucos dando as boas-vindas a todos os leopoldenses, a todos os homens e mulheres do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Estamos num período de pandemia mundial, onde o enfrentamento principal em defesa da vida é a política de saúde, mas evidentemente que o tema da solidariedade se faz muito presente através das ações de inúmeros e inúmeras voluntários e voluntárias que têm feito trabalhos extraordinários, dando retaguarda às comunidades mais vulneráveis das nossas cidades. Então, nós estamos iniciando aqui, fazendo uma saudação a todos que estão acompanhando. Bem-vinda, Gabi Martina. Vocês me ouvem bem? Rodrigo Castilhos, boa tarde. Agora sim, né? Eu acho que no início nós não tínhamos áudio. Noemi, boa tarde, gurias. E eu vou, enquanto nós vamos compartilhando essa live com os nossos amigos e amigas, eu vou aproveitando já para dar as boas-vindas às nossas convidadas. Então, em primeiro lugar, quero cumprimentar a professora Marilene Maia, que é coordenadora do curso de Serviço Social da Unicinos, integra o Observa Sinos e também atua na rede Solidariedade, que se constituiu principalmente com o foco agora na temática da pandemia, se acabou alterando um pouco o padrão de trabalho que já era realizado com as comunidades em situação de vulnerabilidade e ocupações do nosso município, e hoje estão à frente de uma grande rede de solidariedade das nossas comunidades aqui de São Leopoldo. Quero saudar também a Karina Camilo, que é representante do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, é presidenta da Associação de Moradores do bairro Bonfim, e ela também é estudante do curso de Serviço Social. E através dessa organização popular, comunitária, tem feito este trabalho, então, focado às famílias das ocupações, junto com a Unicinos. E agradeço também a nossa outra convidada, que é a Priscila Horman. Ela é nutricionista do programa Mesa Brasil, que é do SESC. Agradeço a ela, agradeço ao Dudu, que é o gerente do SESC aqui de São Leopoldo, a nossa amiga Andréia Guedes, que é uma grande parceira, e dizer que o SESC também está engajado nesse momento tão difícil das comunidades e fazendo muitos esforços em defesa da população de baixa renda, dos que estão em situação de pobreza, facilitando o acesso ao alimento. Bom, vamos aqui iniciar, então, cumprimentando a Ambave Vicentina, a Associação de Moradores, a Cristine Banda Moura, o Adriano, a Rosana Maria, dando boa tarde a todos e todas, a Carolina Cerveira, que também atua na Secretaria de Assistência Social, e aqui a Associação de Moradores dizendo que a Marilene foi professora do nosso vice-presidente, que é o Daniel Stauer. Então, tu está sendo lembrada aqui também como educadora, Marilene. E a Adriana Cláudia dando boa tarde a mim e a vocês, as convidadas. Então, eu vou iniciar essa live dizendo que é um prazer muito grande para o nosso mandato. Nós estamos, ao longo desse processo da pandemia, em situação de isolamento social, desenvolvendo as nossas funções políticas e sociais de outra forma, porque é um momento de mudança muito grande também da nossa cultura, em razão das medidas de proteção que nós estamos adotando e dos mecanismos que têm sido apresentados para nós como desafios. E, ao mesmo tempo, nós abrimos um canal de interlocução com a nossa comunidade, com a sociedade como um todo, e aproveitando a tecnologia que, de certa forma, nos aproxima. Então, neste momento, hoje, nós vamos falar
sobre união e solidariedade. Tivemos uma live na terça-feira que falou das políticas de saúde que estão sendo adotadas para proteger a população e, ao mesmo tempo em que o foco é na proteção e na saúde, paralelo a isso, ou à frente de tudo isso, está a necessidade das pessoas de sobrevivência, a vida com dignidade, a cidadania, a garantia de direitos. Como é difícil, não é, convidadas, garantir direitos num momento como esse, em que muitas pessoas estão paradas, paralisadas das suas funções, em razão das orientações da Organização Mundial de Saúde. Então, vocês que são grandes mulheres, que estão à frente desses programas, dessas relações construídas na sociedade, vão poder hoje trazer para a nossa comunidade essa experiência. E os nossos ouvintes vão poder participar também, se somando numa grande corrente em defesa das pessoas que mais precisam. Eu quero aqui, então, passar a palavra para a professora Marilene Maia, que, ao mesmo tempo em que se apresenta para nós, vai poder também falar um pouco sobre a atuação da Rede Solidariedade e o papel que vocês da Unicinos têm cumprido nessa função. Marilene. Muito bem. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Gurias. Boa tarde, guris, né? Que estamos em roda distante, mas em roda, né? E isso é muito importante e necessário, mais do que nunca necessário. Então, eu acho que é muito bom a gente poder se debruçar sobre o tema da solidariedade, né? Especialmente com a população que está em situação de vulnerabilidade, né? Não é uma população que é vulnerável, não. Todos nos constituímos cidadãos e algumas pessoas, ou um grupo muito grande de pessoas, por uma série de determinantes históricos, econômicos, políticos, vão sendo excluídos dos processos de acesso, né, a todos os direitos e as riquezas que a sociedade tem, né? A gente tem muita riqueza que não é plenamente distribuído, então a gente vive uma desigualdade muito grande. E que, numa situação como essa, que nós não tínhamos vivido ainda, né, fica ainda mais vulnerável. Então, estar sensível a uma realidade que é difícil, que é desafiadora, e tendo no centro dessa nossa análise, nosso debate, a população que não tem acesso aos direitos de uma forma permanente, isso é muito revolucionário, porque, na verdade, nós vivemos uma dinâmica da vida societária que a engrenagem vai gerando cada vez mais pessoas em grupos em vulnerabilidade, né? Lamentavelmente. Hoje de manhã eu tive o retorno de uma aluna, já que alguém lembrou que eu sou prof também, né? Numa turma que a gente está discutindo políticas e segmentos populacionais, e o nosso tema de aprofundamento foi crianças e adolescentes. E a tarefa era de que a gente pudesse buscar todas as políticas transversais que deveriam dar conta da proteção das crianças e adolescentes, porque não existe só uma legislação, né? Não existe só o eco. A educação, a saúde, o lazer, enfim, né? Tem que dar conta dessas crianças e adolescentes. E ela foi atrás das legislações e ela disse: Mene, eu estou muito triste, porque, na verdade, as políticas todas foram implementadas até 2018. De 2018 para cá não existem políticas nesse sentido a nível federal, né? Então, a gente vai dando conta que, para fazer enfrentamento à vulnerabilidade, nós precisamos de proteção e precisamos de políticas econômicas, né? Nós precisamos de uma série de outras políticas para mexer nessa estrutura. Bom, então, tudo isso para introduzir, que bom que a gente está junto, e só juntas que a gente vai conseguir encontrar perspectivas para sair desse cenário, né? Com esperança e com projetos, porque a esperança tem que projetar, como dizia Paulo Freire. O que a gente chegou nessa rede solidária São Léo, né? Na verdade, nós, um grupo de organizações, de pessoas, né? E entre eles a Karina, com o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, né? A Unicinos, os Engenheiros Sem Fronteiras,
o C10, o Centro de Defesa dos Direitos Econômicos e Sociais, o Conselho Estadual de Direitos Humanos. Ao longo de 2019, nós trabalhamos a partir de uma demanda muito importante, que determina muito das vulnerabilidades, que é a moradia digna. E a gente identificou que em São Leopoldo, então, são mais de 10 mil famílias que vivem em situação de vulnerabilidade sem moradia digna. Então, isso foi extremamente importante, e o C10, com a sua inspiração metodológica da ONU, sugeriu de fazermos, então, realizarmos ao longo de 2 dias, em março do ano passado, essa missão, fazendo visitas às comunidades, fazendo visitas às autoridades, né, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, outras entidades como a universidade, para poder identificar que direitos estavam sendo garantidos nessas comunidades e que direitos estavam sendo violados. E, lamentavelmente, a gente constatou na visita a 4 comunidades de ocupação urbana em São Leopoldo que muitos dos direitos fundamentais não estavam sendo garantidos. Então, aqui uma primeira relação, né? A vulnerabilidade vem por uma série de não garantias, a não garantia da moradia, do acesso à água com qualidade, né? O acesso ao esgotamento sanitário, enfim. Então, nossa aproximação foi extremamente importante, e a gente estabeleceu importantes relações também em vista de garantia de políticas para fazer o enfrentamento, né? Porque as redes de solidariedade são importantes, mas elas não respondem aos enfrentamentos com as desigualdades que são geradoras das vulnerabilidades. Nós simplesmente, com a solidariedade, a gente consegue aproximar um pouco mais os afetos entre as pessoas e conseguimos permitir que aquela pessoa se aproxime de algum direito em um momento. A solidariedade não resolve o problema da vulnerabilidade, né? E a gente continuou, mas a gente entende que o valor da solidariedade para uma sociedade é fundante. Sem solidariedade, a gente não chega em lugar nenhum, porque a sociedade é humana e ela tem que ser humanizada, e a solidariedade é um caminho de humanização. Então, entendemos que a situação do corona colocava essas famílias ainda em mais vulnerabilidade. Nos primeiros dias de isolamento, a gente deu conta que aquelas famílias já tinham diminuição de acesso ao alimento e não estavam tendo acesso àquelas orientações que eram básicas de higiene, sabão, né? E a partir daí, desta realidade, nós trocamos nossa rede lá de professores da Unicinos, a professora Isamara, super comprometida ao longo desse processo de missão, e ao longo do fim de semana nós fizemos uma ação solidária entre amigos conhecidos, juntamos um recurso e adquirimos sabão do Mundo Mais Limpo, dessa cooperativa que também é de mulheres que estão em vulnerabilidade, que encontraram a cooperativa como uma forma de organização e sustento e renda para essas mulheres, e também um compromisso de enfrentamento à questão ambiental, à crise ambiental. E esse foi um disparador importante. No fim de semana, nós conseguimos reunir mais de uma centena de sabões, fizemos os contatos com as lideranças da comunidade, né, das comunidades, o Cristiano, do Movimento de Luta pela Moradia, a Karina, que articularam com esses líderes a distribuição, a importância de que o significado desse sabão, né, que era um instrumento importante para esse tempo, e a partir dessa aproximação, começamos a identificar que, além deste material de higiene importante, o alimento era básico. A fome está aparecendo de uma forma escancarada, muito maior do que já estava acontecendo, não é um fato novo, né? E daí, a partir daí, constituímos, vamos, para além da missão, agora a gente constitui uma ação estratégica de rede, envolvendo mais gente, para que possamos juntos dar conta, então, dessa necessidade primeira de alimento, saúde, higiene. Esse é o nosso primeiro eixo, e é em torno dele que a gente está trabalhando. Um segundo eixo que diz respeito a essa rede socioassistencial, que é fundamental,
E rede socioassistencial não é só o pessoal do serviço social que faz, não, nem da saúde, não. Rede socioassistencial é todas as organizações, grupos sociais, grupos econômicos, né, políticos que se somam para pensar os territórios, né, e a cidade. E o terceiro eixo, e nós entendemos que isso é fundamental, a gente tem que pensar o território. As pessoas estão num território e numa cidade, e nós temos que pensar a cidade para todos os cidadãos, né? Terceiro eixo, nós identificamos que, junto com isso, a questão da renda e do trabalho é fundamental, né? Nós entendemos que o trabalho, ele existe... Eu nunca vi tantos trabalhadores juntos do que nas comunidades que a gente tem acompanhado. Trabalham de sol a sol, né? Agora, de fato, que trabalho é esse? Esse é um trabalho que não é visto, é invisível, é um trabalho que não é valorizado, eles são revolucionários, eles são, na sua grande maioria, eles fazem com que o nosso ambiente seja ecologicamente correto, porque fazem a seleção de todos os resíduos que a gente vai usando e abusando na nossa sociedade de consumo, né? Só que, claro, neste tempo, isso tudo reduziu, né? E a gente, na verdade, está desafiado a construir com estas comunidades, e é isso que a gente tem entendido fundamental, né? Essa solidariedade que faz com quem sabe alguma coisa, com quem tem alguma coisa, com quem deseja alguma coisa, com quem junto vai se pensando. Hoje, a nossa rede de WhatsApp está maravilhosa, porque o grupo de produtores e produtoras que está reunindo as cestas que nós vamos conseguir adquirir para as comunidades, né, a partir da rede solidária, ela é feita pelos produtores e grupos cooperativados da nossa região metropolitana de Porto Alegre. E a preocupação é, uma produtora disse, e vamos ter couve. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Na semana passada, elas levaram uma moranga, né? E dizendo que era uma moranga com semente crioula, e que daquela semente poderíamos produzir mais morangas. Então, na verdade, o que eu estou dizendo com tudo isso, né? É uma rede que faz vida e pensa a vida e projeta a vida com mais gente possível e com todas as riquezas que existem no nosso planeta, né? E que, lamentavelmente, né? E não é à toa, tem um projeto que determina que alguns tenham acesso e outros não. E esse enfrentamento é fundamental. E esse enfrentamento com o corona, ele se fortalece, porque, na verdade, nós estamos desafiados ainda mais essa dimensão. Mas esse enfrentamento é anterior ao coronavírus, né? Então, na verdade, nós não temos que enxergar com uma lente, aquela, como é que é a doença que a gente só põe lente para enxergar perto? Miopia para longe, né? Hipermetropia. Não é lente para quem tem hipermetropia, é lente para quem tem miopia e hipermetropia, porque nós temos que enxergar aqui agora, tentar perceber como é que a gente pode garantir a vida e vida com saúde para todas as pessoas, para que não seja ainda mais afetada pelo adoecimento do Covid, e pensar a médio e longo prazo como é que a gente vai transformando essa roda que é excludente e determina que um grupo social imenso da nossa sociedade viva à mercê, né, do acesso aos direitos, que fica longe do acesso aos direitos que são fundamentais, né? Falei demais, eu me encanto com isso, entendo que a vida tem sentido quando a gente consegue se juntar e vislumbrar perspectivas, né? E é claro que fazendo em rede, a gente se fortalece, né? Eu nunca percebi tanto a importância, né? A gente tá sentindo falta de abraços, né? Mas tem tantos outros abraços e aproximações que estão acontecendo, de ideias, de sentidos, de projetos, que a gente fica inundado de abraços, né? A gente fica acarinhado, muito mais acarinhados, né? Muito bom. Obrigada, Marilene. Acho que... Obrigada, Marilene. Muito bom. Essa tua introdução ao nosso bate-papo,
ela traz aqui para todos nós um desafio que é estruturante, né? Porque a desigualdade social, ela é estruturante na nossa sociedade. Ela está estruturada de tal forma que mesmo num processo como o que nós vivemos hoje, da pandemia, é evidente que os níveis de acolhimento, de sustentabilidade, né, de proteção, também são desiguais. Então, aqueles a quem nós estamos nos referindo são as populações que já estavam numa situação de desigualdade tamanha e que imaginem o desafio agora diante das medidas adotadas, que são de saúde, mas são também, envolvem a economia, o quanto esses setores ficam ainda mais fragilizados. Então, esse trabalho, ele promove um pensamento também de mudança da estrutura da sociedade, a partir da ação coletiva. Algumas pessoas aqui falaram da importância das redes, porque nós não vamos achar saídas individuais, e isso é muito importante. Eu quero aqui rapidamente ir saudando, enfim, a Patrícia, né, que dá boa tarde às mulheres que lutam, que inspiram. O pessoal aqui traz para nós a oportunidade, né, de nós falarmos de solidariedade e empatia, fala a professora Rosana, trazendo toda essa diferença. A Cacilda dizendo que você é mestra de solidariedade, né? Acho que a nossa ex-secretária de mulheres, aqui a Vanessa também, dando boa tarde às mulheres, mas um oi especial para minha prof. Linda, né? É para ti, Marilene, todo esse carinho. A Cedeni dizendo que o isolamento social é o maior remédio, a Ambave reforçando que o Movimento Nacional de Luta pela Moradia é uma inspiração para o nosso trabalho, para o trabalho da Associação de Moradores da Vicentina. Parabéns, Ana Afonso, por apoiar essa luta e trazer o tema da solidariedade, que na periferia nós conhecemos tanto, né? E isso vai se expressando aqui. A Luciana Marim também falando, professora querida Marilene, olha só, Marilene, tu vai trazendo toda uma memória aqui para os teus alunos, vai trazendo esse público que nunca esquece os seus educadores, né? A Cacilda, que é uma liderança da economia solidária, também está aqui com a gente. O doutor André Bier, né, te elogiando também, grande professora. E vamos seguindo aqui com os nossos comentários, as nossas saudações, toda essa plateia popular, né, que é uma forma que a gente encontra de também abraçar as pessoas que estão lá no canto da sua casa, mas também produzindo boas energias e pensamentos e ações concretas para a gente enfrentar, né, o tema da desigualdade. E deixa eu ver o que mais aqui, a Ângela Mello, obrigada, Ângela. O Adroildo, né, ele é da ocupação Renascer Vicentina, e ele fala que na luta e no apoio a toda ação que venha trazer um pouquinho mais de dignidade a quem está em situação vulnerável, em meio a essa tempestade, que se Deus quiser vai passar logo. Parabéns pela luta e pela dedicação. E as pessoas aqui estão elogiando, temos aqui o Cristiano Schumacher também, que é do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, parabenizando o mandato por construir um debate desse nível, né? E que esse momento é fundamental de solidariedade e organização popular. E a Noemi, que é professora também, ela fala que é muito bonita essa simbologia da semente. Ela fala, sejamos sementes de novas atitudes, onde o ser humano seja a prioridade de todas as políticas. Então, essa também é uma revolução cultural. Essa também é uma oportunidade de nós introduzirmos os nossos ideais, né, de uma sociedade mais socialista, mais voltada para o ser e não tanto para o ter. Quem sabe nesta oportunidade de crise nós possamos também introduzir outros valores na sociedade, porque está dado que o capitalismo também gerou todo esse processo de desigualdade, estruturou a desigualdade e acabou, o capitalismo mata, né? Porque a questão do consumo, ela também afronta, né, a sustentabilidade. E parabéns às mulheres do Mundo Mais Limpo, essas mulheres que têm feito o sabão, que coletam o sabão, o óleo da cozinha, e que são mulheres que se organizaram em cooperativa. Vamos seguindo, então, aqui, porque as inspirações são grandes.
E eu quero ouvir, então, agora a Karina Camilo, que é do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, que vai se apresentar e vai falar também, Karina, como é que está sendo esse movimento, né, com essas comunidades que fazem a luta pela moradia e que hoje enfrentam esse desafio da dignidade frente ao processo da pandemia. Boa tarde, Ana. Não sei se vocês todos estão me ouvindo. Sim. Tá tudo certo? Então, primeiramente quero agradecer pelo espaço, cumprimentar então a professora Meire, dizer a ela que para mim também, como estudante do serviço social, está sendo um prazeraço poder estar trabalhando com ela nessa campanha. Grande amiga das lutas aí que a gente vem desenvolvendo, né, desde o início do ano passado, né. Quero também aproveitar e mandar um abraço para todos os companheiros e companheiras da luta do Movimento Nacional, que provavelmente devem estar acompanhando essa live, né? Pelo menos aqueles que têm internet, né, Meire? E que conseguem, né, as duras penas conseguir acompanhar uma live, porque a realidade de quem mora nas áreas de ocupação, de fato, não é fácil, né? Inclusive, para ter acesso à internet, para eles é bem mais complicado, é mais difícil. Depende de ter um dinheirinho ali para colocar um cartão, logo ela acaba, enfim, né? Diga-se essa situação agora de fazer o tal do cadastro lá do auxílio emergencial, que já foi bem complicado, assim, para quem mais precisa conseguir, inclusive, fazer um simples cadastro, né? Mas, então, falando um pouquinho mais, assim, dessa organização, eu acho que a professora Meire, ela já nos trouxe, assim, um apanhado geral de tudo que a gente já conseguiu construir, né? Eu acho que essa rede de organização entre as ocupações existentes no município de São Leopoldo, ela já estava consolidada através, então, desta missão que se iniciou entre o movimento e a Unicinos, né, e o CEDES, né, então a gente já tinha isso previamente organizado, e quando o coronavírus chegou, imediatamente a gente teve que se recolher, e aí a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer para ajudar justamente aquelas pessoas que mais precisam e que já estão lá naquela situação de vulnerabilidade. Acompanhando, então, todos os movimentos do poder público, do nosso prefeito Vanazzi, aqui do município, e entendendo todo o esforço que ele estava fazendo para levar a comida, pelo menos para aqueles alunos das redes, né, das escolas, das regiões carentes, a gente também tinha entendimento, por ser moradora de área periférica e também por estar desenvolvendo um trabalho dentro dessas ocupações, que isso não ia resolver todo o problema, né? Porque nem todo mundo tem as crianças na escola, então ia ficar ali um furo de famílias, de pessoas que iam estar precisando, e aí como a gente se movimentaria para tentar ajudar de alguma maneira esse público, né? Esse público que não tinha criança na escola e que também precisa, né, da alimentação. Então, foi muito bacana desenvolver esse trabalho. A Meire vem à frente disso, se colocou à disposição, e aí a gente criou essa rede, né, que tem dado certo. Eu acho que cada vez ela tem ficado melhor, né, porque está envolvendo agora os pequenos produtores. Eu acho que as últimas doações de alimentos que a gente conseguiu fazer foi muito rica, porque a gente teve tanto a participação das lideranças dessas comunidades mais carentes, que no entendimento do movimento nacional são, então, as lideranças do movimento que vivem dentro dessas ocupações e que entendem a realidade diária das pessoas que mais precisam. Envolver eles também, né, para ajudar tanto na construção dessa campanha, quanto na distribuição do que assim a gente conseguia arrecadar, né. Então, está sendo um trabalho muito bonito, né. No sábado, a gente conseguiu juntar eles, então, para a montagem, né, do que a gente arrecadou de alimentos. Cada ocupação, cada coordenador, então, de ocupação, ele vai até o local onde os alimentos são entregues ali pelos produtores. Ali a gente monta as cestas com todos os cuidados necessários, né? Todo mundo usando
álcool gel, todo mundo usando a máscara. Inclusive, conseguimos uma companheira de uma cooperativa que se disponibilizou a confeccionar as máscaras para nós, que a gente também não tinha, né? A Maria José, um abraço, Maria José, se tu estiver assistindo. E ela se doou, assim, e aí a gente conseguiu retalho, e aí a gente conseguiu linha de doação, e é assim que está sendo, é tudo com doação, e é assim que a gente tem construído as coisas. Mas o trabalho está muito bonito, óbvio que ele não dá conta das nossas necessidades, né? Tem vezes que uma liderança tem que abrir mão para outra, dependendo do número de família que cada núcleo, né, de ocupação tem, né? É dolorido às vezes de ver, né, que uma ocupação, eu vou usar um exemplo da Vitória, que são ali 66 famílias, a líder dali leva 6 cestas para dividir com aquele número, sabe? Então, é pouco, né? Mas pelo menos a gente está fazendo alguma coisa, a gente não está parado, a gente não está paralisado. E aí, hoje está muito em alta essa questão, né, dessa palavra vulnerabilidade, né? O que para nós do movimento nacional, isso não é uma novidade, né? Porque isso faz parte do cotidiano da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Quem vive dentro dessas áreas dos bairros da cidade mais carente, a gente acompanha isso todos os dias. Obviamente que o movimento sempre tentou ajudar na organização popular, né? Para que as pessoas consigam acessar o que é seu por direito, né? Só que, claro, agora a coisa está muito mais grave. Antigamente a gente tinha que se proteger do despejo e lutar por uma condição melhor de infraestrutura, lutar para ter uma casa, né? Agora o retrocesso está cada vez maior, né? As políticas públicas estão cada vez se diminuindo mais e as necessidades do povo aumentando a cada dia mais. Então, hoje está na moda os artistas falar dos vulneráveis, hoje está na moda a imprensa falar dos vulneráveis, né? Para nós, isso sempre esteve no nosso dia a dia, né? Então, que bom que hoje todo mundo está olhando com esse olhar de que existe, sim, seres humanos que estão precisando de ajuda e que a gente aproveite desse momento, então, onde todo mundo está tendo essa visão, né? Porque os pobres nunca deixaram de existir, eles estão aqui, estão bem pertinho da gente, né? E aí, cada município tem os seus, né? Então, cada bairro tem os seus. Então, que as pessoas hoje se aproveitem desse momento de coronavírus, né? Que estão parando em casa e que reflitam bem o que estão fazendo cada um pelo outro, né? Eu acho que o nosso papel enquanto lutador é continuar chamando atenção, criando consciência nas pessoas e organizando as pessoas para se organizarem coletivamente e para lutarem pelos seus direitos. Então, agradeço, Ana, aí a oportunidade da gente poder estar falando um pouquinho, né, sobre a nossa organização. Um abraço aí a todos os companheiros. Não sei se tu quer que eu relate aqui o número de famílias atendidas, quais são as entidades, as ocupações, tu já quer que eu coloque agora? Então, são 11, né, na verdade, que a gente está trabalhando atualmente, podendo aumentar, né? Depende da movimentação e das arrecadações que a gente está conseguindo buscar, né? E o número de famílias que a gente conseguiu atender agora foi de 286 famílias atendidas. Obviamente que se a gente continuar com essa dinâmica agora de comprar dos pequenos produtores, normalmente é um valor ali de R$55, né, Meire? Até mais ou menos esse o valor que a gente tem de custo, né? E aí, esse valor é feito essas compras. Se a gente continuar comprando dos pequenos produtores, são compras diferenciadas. Vem ali as batata doce, abóbora, arroz, feijão. Mas, enfim, ela não dá para um mês. Então, existe, assim, tudo que se arrecada lá na Rede Solidariedade se compra em alimentação toda semana, se divide entre essas 11 ocupações toda semana. Nós temos uma demanda de 505 cestas, né? Seria o ideal, seria o que a gente precisava para dar condições de nós conseguir atender com qualidade todas
as áreas onde a gente está organizado, né, enquanto movimento, né, dentro das ocupações, né. Lá na área da Justo, então, são 2.500 famílias morando, né, uma ocupação bem antiga. Tá me ouvindo? Uhum. Ah, tá, desculpe. E aí, a liderança de lá, que é o Fábio, um abraço, Fábio, ele tem trazido para nós que a necessidade dele, pelo menos atender o percentual de famílias que mais estão precisando, seria de pelo menos 150. Na área da Steigleder, são 211 famílias morando, com a necessidade de pelo menos 150 cestas, tá? De famílias que mais precisam, porque parte delas recebem a cesta que vem do poder público, que vem do município, né? Que é esse decreto aí que o prefeito Vanazzi fez para atender essas famílias emergenciais. Na ocupação Vitória, o número é 66, são 66 famílias que residem ali, e 30 delas têm a necessidade. As demais estão dentro da rede com os filhos, né, nas escolas. Na Tancredo Neves, são 58 famílias, delas 40 precisam. Na Padre Orestes, são 190, juntando as duas áreas de ocupação da Padre Orestes e da área ocupada ali da Cotrab, dá um percentual de quase 190 famílias, porém, um número até pequeno de pessoas necessitando, né? É de 30. Na Renascer, são 56 famílias, 20 delas precisam. Na Cotrab, são 222 famílias que foram atendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida. E aí tem um número menor, graças a Deus, de pessoas necessitando, né? Um número de 10. Na Progresso, que é uma cooperativa bem antiga, são 356 famílias residindo e tem mais ou menos solicitações, né, para a direção ali de 10 cestas, né, do público que não foi atendido. E na cooperativa Bonfim, né, na associação Bonfim, a mesma coisa, né, aproximadamente 10 famílias necessitando dentro de um loteamento que tem 384 famílias residindo. Enfim, né, isso é mais ou menos um pouquinho, né, do trabalho que essa rede tem conseguido alcançar. Espero que a gente consiga cada vez mais ampliar essa rede. Justamente sobre esse tema aí da vulnerabilidade, a gente construiu um vídeo, né, em parceria aí com pessoas queridas que nos ajudaram a colocar para fora esse entendimento que a gente tem em relação ao vulnerável, e a gente espera que consiga atrair para São Leopoldo, pelo menos para essas áreas que o poder público não consegue acessar, apesar do esforço que a gente sabe que o prefeito vem fazendo, que a gente consiga também aumentar a nossa arrecadação e que a gente consiga levar produtos, né, dos pequenos produtores, produtos que venham para contribuir com a alimentação saudável, né, das pessoas que tanto precisam. Era isso, obrigada. Muito legal. Muito obrigada, Karina. A Karina, ela vai acrescentando alguns elementos, né, desse debate que a gente constrói aqui entre nós, mulheres, e com os ouvintes, sobre esses desafios, né, que são desafios presentes já nas comunidades. E a Meire falou muito bem sobre o tema da solidariedade. Ele jamais vai substituir o papel da política pública, né? E nós, infelizmente, no Brasil, nós estamos assistindo um processo de diminuição do SUAS, que é a política, o Sistema Único de Assistência Social. Aquela emenda constitucional 95, que foi aprovada 2 anos atrás, ela congelou os investimentos na área da saúde e na área da assistência. Então, a gente vem percebendo nos municípios que a política pública da assistência ela começa a ficar muito mais enxuta e não dá conta da perspectiva da população, assim como também o aumento do desemprego, que é uma questão, é uma realidade muito grande, as pessoas na informalidade, as pessoas não são empreendedoras, elas estão trabalhando na informalidade sem direitos, né? Então, essa visão de mundo que nós temos sobre o trabalho decente, né, sobre a dignidade, sobre
esse mundo do trabalho que também foi reformulado, né, com retiradas de direitos, a reforma da Previdência, né, a reforma trabalhista, todas essas reformas, elas aprofundaram a desigualdade social e prejudicaram muito fortemente a classe trabalhadora e as comunidades mais vulneráveis. Então, é evidente que nesse momento nós estamos desafiados a superar um sistema que nos jogou para fora do orçamento, jogou a população mais pobre fora do orçamento no sentido de não haver investimentos, e a gente sabe, por exemplo, que no último momento, com a criação da renda básica, foi uma luz, mas ele é insuficiente, não é? Nós deveríamos, enquanto país, estar investindo bilhões na questão social, na saúde, na economia, garantindo os empregos, e não é isso que a gente está enxergando, né, no Brasil. Isso dificulta muito. Bom, aqui a Eni Schneider, né, ela fala que não é qualquer rede essa que a vereadora expõe, né, são redes de solidariedade que ela acredita muito. O Jair Soares está agradecendo a nossa preocupação com o povo leopoldense. A Ana Patrícia, né, muito bom saber que não estamos sozinhos, que cada dia essa corrente cresce e se fortalece. Todas aqui elogiando a fala da Karina, né? A Karina, que é uma grande liderança, muito admirada. Ela também agradeceu o vídeo que foi feito, né? E eu quero de público aqui parabenizar a nossa jornalista Tabita, né? Responsável pelo vídeo que está circulando hoje nas redes, onde sensibiliza e mostra a realidade de quem vive nessas comunidades que a Karina aqui apontou. Não são poucas pessoas que estão nessa situação, e o olhar solidário, tanto do poder público como da sociedade, ele nos permite que a gente tenha a dimensão do nosso desafio e que a gente enxergue, né, que os nossos companheiros, nossos irmãos de cidade estão passando por essas dificuldades. Também aqui, educar a população para a pandemia, falou a Carrion Jennifer, né, que é um pouco essa questão de nós nos prevenirmos, mas isolamento social não significa omissão, né? Isolamento social não significa alienação. Nós estamos num momento de proteção, mais individualizados na nossa ação, mais virtuais na nossa ação, mas isso talvez represente aquele abraço que a Marilene disse no início. São formas de abraçar os nossos companheiros, né? Não significa estarmos alheios a tudo isso, ao contrário, eu acho que as pessoas estão percebendo que é preciso muita unidade para a gente poder superar essas dificuldades. E aqui também nós temos duas pessoas, a Adriana Cláudia Batista, ela pergunta como pode fazer para doar tecido, e também a Elda Bernardes, ela também pergunta como pode doar tecido. A Elda é costureira, então aqui ela está se colocando à disposição. Vejam como esse momento ele oportuniza que pessoas que querem colaborar estejam aqui com a gente, somando esforços. Mas antes que a gente vá para uma segunda rodada, onde a gente vai começar a fazer um exercício, quem pode ajudar quem, nós vamos ouvir aqui uma convidada muito especial também para nós, que é o Sistema S, né? O SESC está desempenhando aí um projeto chamado Mesa Brasil, né? Nós temos aqui a Priscila, eu vou pedir para a Karina fechar o microfone e a Marilene também. Nós temos a Priscila, ela é nutricionista desse programa, nós conversamos um pouquinho antes da live iniciar, para ver de que forma, né, o SESC também pode se somar nessa luta. E aí a Priscila vai falar do programa, vai falar dos critérios, e quem sabe aqui, hoje, na nossa conversa, a gente consiga produzir mais apoiadores nessa rede para chegar a todas essas pessoas. Então, Priscila, obrigada pela tua presença e já te passo a palavra. Boa tarde, tudo bem? Estamos escutando bem também? Sempre estamos escutando? Sim. Eu não consigo. Agora sim? Não? Deixa eu ver. Eu saio e depois eu volto. Não, mas está aberto, né? Muito chiado? Melhorou? Não. Ai, desculpa, eu estava com o microfone fechado.
Priscila, tá bem chiadinho, eu não sei por quê. Tá aberto, mas tá bem chiado. Tem um ruído, assim. Será que é o meu microfone? É. Melhorou? Quem sabe, tenta tirar o fone e falar sem ele. Vamos ver se fica melhor. É que eu acho que aqui o ambiente é meio barulhento. Ah. Escuta melhor? Aham. Melhor assim? Melhor. Um pouquinho mais próximo, eu acho, né? Bom, como a Ana já me apresentou, né? Eu sou a Priscila, sou nutricionista do Mesa Brasil. O Mesa Brasil ele é um programa nacional do SESC, que ele é mantido pelas empresas, né, do comércio. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está desde 2010, com 7 unidades. E a unidade de Porto Alegre tem São Leopoldo, né, Porto Alegre, região metropolitana, e mais o litoral. Então, nós atendemos aí 296 instituições sociais através de doações, né. Estava aqui refletindo na fala da Marilene, da Karina, né, todo o trabalho que é realizado em prol, né, das populações, e o SESC vem atuando desde 2003, né, nessa brecha que as políticas públicas não conseguem suprir, né, então aí entra esse conceito de solidariedade da Marilene, né, que cada um tem que fazer a sua parte também, né, então o Mesa Brasil ele é uma rede permanente de solidariedade. A gente busca onde sobra para levar onde falta. Né? Nós não compramos alimentos para doar, a gente busca com esse propósito da redução do desperdício e redução da fome. Então, a gente sabe que as desigualdades existem justamente por essa distribuição, né, que não é proporcional. Então, a gente vê um desperdício muito grande de alimentos e muita gente ainda precisando, né? Inclusive nesse período todo de pandemia e quando iniciaram as ações de isolamento social, de se pensar em parar atividades, né? Nós fomos uma das únicas unidades do SESC que permaneceu com as atividades, né? Justamente por essa necessidade maior desse período. Então, nós doamos alimentos, produtos de higiene, limpeza, para conseguir justamente suprir essas necessidades, né? E também a gente é um programa de segurança alimentar, como a própria Karina citou, e adorei também o exemplo da semente da Marilene, né? É uma alimentação de qualidade. Hoje em dia a gente tem pessoas obesas, pessoas subnutridas, que não é só uma questão de peso, né? É uma questão de alimentação adequada. Então, quando a gente fala de segurança alimentar, a gente fala do direito humano à alimentação adequada, né? Então, a gente tem que proporcionar alimentação e uma alimentação de qualidade para as pessoas, né? Isso é dar dignidade. Então, a gente também busca, né, constantemente parceiros para conseguir auxiliar cada vez mais, né, pessoas em todo o estado e toda a cidade, né. São Leopoldo, especificamente, a gente consegue atender a população através de 5 instituições sociais, né, que hoje a gente chama de organizações sociais, que atendem principalmente pela parte educativa. Então, o programa nacional ele tem alguns pré-requisitos, né, para que a gente consiga entregar as doações, ela tem que estar legalmente constituída, ela tem que ter um cadastro no Conselho de Controle Social, né, pode ser da assistência, pode ser da educação, da criança, do adolescente, do idoso, mas que tenha esse controle, né? Porque nós não temos esse poder, essa finalidade de fiscalização. Então, quem faz o controle social são os conselhos, né? A gente só pede que seja regulamentado nesse quesito. E, principalmente, também o Mesa Brasil surgiu como complementação de refeições. Então, nós auxiliamos com doações para produção de refeições no local de atuação daquela instituição social, né? Então, as escolas, creches, abrigos, lares, instituições de longa permanência que produzem a refeição no local.
um dos pré-requisitos é não poder distribuir esses alimentos na forma de cesta básica. Mas, né, em função da realidade, também com toda essa questão da epidemia, nós também estamos flexibilizando esse pré-requisito justamente, né, pela demanda e pela necessidade, e estamos atendendo hoje algumas famílias através das prefeituras, através da assistência social, né, onde nós repassamos os alimentos à prefeitura, e a prefeitura, sim, né, tem esse controle de cadastros, né, de CAD único, de beneficiários de outros benefícios, né, e assim eles conseguem fazer esse repasse de doações, né. Tanto que agora, um pouco antes da Páscoa, a gente conseguiu fazer uma doação de 180 ovos de Páscoa, que já beneficiou algumas famílias da região, né. Também doamos algumas bananas no início do mês, e aos poucos a gente consegue ir se articulando, mas a gente precisa de parceiros também, né, na região, para conseguir ajudar mais pessoas, né. Hoje a gente tem 3 doadores atuando nessa região de São Leopoldo, com um volume um pouco pequeno, então a gente consegue concentrar, vai dividindo um pouco de cada região, né, mas à medida também do que vai surgindo, a gente tenta atender pelo menos uma vez por mês todas as instituições que a gente tem cadastradas, né, então é um trabalho de formiguinha, né. Agora também, essa semana, a gente conseguiu criar uma conta bancária para começar a receber doações em dinheiro, que era algo que a gente não recebia, né, então a ideia é comprar cestas básicas para doar justamente com esse dinheiro que vai ser arrecadado, né, a ideia também é rastrear a cidade, os locais de onde vem essa doação, para justamente a gente conseguir direcionar para a região do doador, né, de uma forma justa e equilibrada, claro, né. Então, a gente tem o controle, o cadastro dos beneficiários das entidades que a gente atende, e a gente distribui as doações à medida das quantidades que eles, né, têm de atendimento e da quantidade de alimentos que a gente recebe também, né. Então, o nosso trabalho ele está muito atrelado à rede mesmo, né. Se a gente não tem a empresa, a gente também não consegue auxiliar, né? E, paralelo a tudo isso, também a gente trabalha a questão educativa, porque também é importante, né, ensinar as questões de segurança alimentar, as questões de alimentação saudável, de cidadania, né, a gente trabalha com a equipe do serviço social também, para busca de direitos, né, tentamos auxiliar de todos os lados, né. Não sei o que mais, assim, a gente tem mais alguns, por exemplo, o ano passado, de 2019, a gente conseguiu repassar mais de 13 toneladas de alimentos para o município através dessas instituições sociais, né, que complementam a refeição de mais ou menos 800 pessoas na região. Então, também é uma alternativa, né. Estava pensando, né, Karina, como é que a gente poderia incluir aí, mas a gente precisa conversar bem essa questão de documentos, né, que acho que tu já deve escutar bastante, porque a gente tem uma responsabilidade com a empresa que nos doa, porque a partir do momento que a gente recebe essa doação, ela passa a ser responsabilidade nossa, né? Então, a gente quer que essa alimentação seja realmente para finalidade e justamente beneficiar, né? Então, como a gente não tem como controlar famílias, documentos e tudo mais, a gente trabalha através das organizações da sociedade civil. E a gente precisa desses documentos para prestação de contas desses parceiros, né? Hoje a gente trabalha com um sistema de contratos, de recibos, onde qualquer momento um doador pode chegar e perguntar: eu quero saber onde foi o quilo de arroz que eu doei, e a gente consegue puxar no sistema e saber para onde foi, né? Isso é algo que nos orgulha muito, a questão da transparência e a questão
que é importante a gente mostrar realmente a finalidade do nosso propósito, né? Então, a gente está preocupado, sim, nesse momento, principalmente que as vulnerabilidades aumentam, né? A violência vai aumentar, a fome vai aumentar, e o desperdício também. Então, a gente acabou tendo doadores, parceiros, que se a gente não for buscar, esse alimento vai acabar indo para o lixo. Então, a gente não parou justamente para não ter esse desperdício de alimentos, né? Muitas escolas, principalmente, fecharam. Então, a gente está atendendo através das instituições de longa permanência, as instituições que trabalham 24 horas, mas também dando esse suporte para assistência, né, em diversos municípios. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Não sei se... Acho que... Obrigada, Priscila. Para nós ficou muito claro, na verdade, nós temos aqui nessa live mulheres que estão em pontas diferentes, mas que estão envolvidas numa mesma temática, né? E pelo que a gente percebe, o SESC ele tem um programa estruturado que vem também dando um suporte para entidades no estado e já dão suporte para algumas entidades em São Leopoldo. Essa parceria ela pode ser através do poder público, ou seja, a nossa prefeitura municipal, né? Pode ser a receptora, ou também alguma organização não governamental, que aí seria talvez o caso de nós construirmos melhor essa interlocução, né, da Rede Solidariedade que foi criada com o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, né? Ou talvez de outras entidades que compõem aqui, que estão se colocando, né, como receptora das doações. Então, eu acho que nós estamos num caminho aqui de aproximação, isso é importante, né? Eu parabenizo o SESC e percebo também que o SESC também tem uma necessidade de ampliar o seu número de doadores, né? Porque quanto mais doadores de grandes empresas nós tivermos, maior será a oferta, porque a demanda, a gente já percebe que a demanda já é grande, né? E só aumenta. Então, a demanda só aumenta. Então, nós queremos aqui, enquanto mandato, nós queremos também poder contribuir em todas essas frentes, ajudando a promover o programa Mesa Brasil, né? Focado mais para o público empresarial, para que eles se somem no programa e possam contribuir, assim como talvez abrindo para a percepção das comunidades a construção da rede solidariedade que tem ali a Unicinos e o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, né? Porque, na verdade, os movimentos são semelhantes. Ali, depois agora, numa próxima rodada, vocês poderiam exemplificar um pouquinho como é que tem sido isso, né? Mas elas têm feito a compra das cestas básicas, os alimentos dos produtores rurais. A gente sabe que hoje no estado os produtores rurais estão enfrentando uma grande dificuldade em razão da seca, porque o Rio Grande do Sul está vivendo dois problemas, o da pandemia do coronavírus e a seca. Então, nós temos feito um movimento político também de forçar que o governo do estado ele faça com um aporte financeiro maior a compra de alimentos dos produtores rurais, para poder, dentro do benefício eventual, né, que é uma política dentro do SUAS, suprir os municípios do acesso ao alimento. Esse é um debate que está colocado hoje, né, é uma necessidade. As prefeituras não têm conseguido fazer isso com recursos próprios, né? O nosso prefeito aqui adquiriu cestas para os alunos da rede municipal que são do Bolsa Família, mas a gente sabe que esse cobertor não é do tamanho da demanda. Como a Karina falou, tem famílias que moram nessas ocupações que não têm criança na escola, são idosos, são casais sem filhos e também estão em situação de extrema pobreza. Então, a gente vai percebendo que precisamos movimentar, né, essa roda e construir alternativas que consigam fortalecer as ações. Eu tenho aqui uma vontade de que essa rede local aqui possa se aproximar da rede Mesa Brasil, em alguma medida,
Claro, na medida em que mais empresários aqui da nossa região também conheçam o programa, eles possam doar sabendo que essas entidades são sérias, né? E que através delas esse alimento vai chegar. Acho que são movimentos que a gente pode construir aqui. Eu quero aqui saudar, então, para não deixar passando, né? Algumas pessoas que estão aqui falando, parabenizando a luta, né? A Enelina Helena, dizendo que o trabalho pelos menos afortunados é muito importante. O Marcelo Camargo, que mora na Vicentina, parabenizando também o mandato. A Patrícia Afonso, né, que acompanha e conhece a Karina, dizendo da importância desse trabalho, Karina, que tu fazes nas comunidades. A Carla Adriana, que é da associação também, compõe a associação também, te parabenizando. O papel do SESC, né, nesse programa aí, doando essas toneladas, isso a gente precisa reconhecer e agradecer esse papel que vocês têm construído. O Lucas Campos, ele é professor também, chegando agora na live, querendo saber, assim, se as propostas de redes estão previstas para se tornarem permanentes, ou se as redes estão se construindo agora nessa situação pontual do coronavírus, né? Como vou deixar para vocês aí, mas eu acho que é um desafio porque a sociedade também vai começar a mudar o seu perfil, né? E a solidariedade e as redes de apoio precisam se estruturar de forma mais permanente, mais sólida, né? A Tabita aqui, ela divulga os pontos de arrecadação de doações para essa rede solidariedade, né? Então, nós temos, para quem acompanha a live e quer doar alimentos, para que cheguem nessas comunidades que a Karina e a Unicinos atuam, a Tenda do Encontro e Cooperativa Alto Paraíso, que fica na Vila Teresa Coab Duque, a AMEP, que é a Associação Meninos e Meninas de Progresso, que fica na rua Cora Coralina, número 546, no loteamento Padre Orestes, que é presidida pelo companheiro Fábio Bernardo, ali toda a equipe, e também a COTRAB, que é a Cooperativa Habitacional, Rua Papolas, número 60, bairro Santos Dumont. A Alessandra, que é professora, está agradecendo a oportunidade. Nós temos muitas pessoas que têm um perfil espiritual, afetivo, que são engajadas em lutas coletivas e que podem contribuir muito nessa soma de esforços. E aqui as informações para doação para a Rede Solidariedade. Eles têm um banco, né, uma conta bancária, desculpem, Banco Intermédium SA, o código é 077, a agência 001, dígito 9, e a conta, nossa, bem agora o recadinho deu, a conta 5596022, dígito 7. O CPF é 42629314049. Isso tudo está escrito nos comentários para quem quiser copiar os dados. A responsável pelo gerenciamento dessa conta é uma professora da Unicinos chamada Isamara Della Favera Alegretti. Que nome, hein? Ela, então, é uma solidária que está contribuindo, né, com essa responsabilidade, porque nós falávamos aqui sobre a transparência, e isso é muito importante. As pessoas ajudam quando elas percebem que há credibilidade, que há transparência, que a destinação dos recursos chega realmente para as famílias cadastradas, e ela é integrante do projeto Curricularização da Extensão Universitária, né? Então, essa professora também a gente agradece. O Movimento Nacional de Luta pela Moradia perguntando quais cidades tem, acho que é o Rede Brasil, né? A Cida Rafael dizendo, se nós todos nos unirmos, podemos ajudar muita gente. O Lucas Campos dizendo que é interessante perceber que os serviços de assistência geralmente são enfrentados por mulheres, ou seja, são abraçados, né, toda essa área social. A professora Marieta, também um abraço, Marieta. Você é uma pessoa que lembra da população vulnerável,
não só na hora de pedir votos, você vai nos bairros, debate com as comunidades sobre as necessidades, promove debates com mulheres maravilhosas. Como é bom que como nós buscamos uma igualdade social em nosso país. E o Fabrício também dando parabéns a nós todas, que tem uma grande admiração pela Karina, por mim, né? E junto com essas pessoas de garra lutando pela sociedade. Gente, como é bom, né, receber o carinho e o reconhecimento das pessoas que estão aqui. Mas agora eu vou abrir mais uma rodada um pouquinho mais curta, porque eu quero que vocês, entre vocês, conversem e agora botem as ideias aí para funcionar, que vocês possam usar esse espaço também para falar com entidades que não fazem parte dessa rede. Nós temos associações de moradores aqui também, como a Ambave, que eles têm feito coleta de alimentos, têm construído cestas básicas. O próprio presidente da associação, que é o Wilson, e o Daniel, toda a equipe, eles têm feito uma distribuição. Ou seja, as entidades não governamentais, elas têm adotado um procedimento que vai se naturalizando entre nós, que é o de luta coletiva, né? Os que têm um pouco dão para os que não têm nada. Aqui a gente nem está falando de grandes que estão dando para quem não tem. Eu percebo que está acontecendo um movimento entre os que têm um pouco dando para os que nada têm. E é evidente que nós queremos que os grandes também possam, porque as condições deles são maiores, né? Aí entram as empresas, né? Então, quem sabe essa mensagem possa chegar aos grandes empresários e chegue também àqueles que podem ajudar quem está precisando. Abro para vocês agora, na mesma ordem, Marilene, Karina e Priscila, e ao mesmo tempo em que vocês vão perguntar entre si, a gente já vai também desenrolando e preparando o fechamento aqui da nossa conversa. A Marilene, eu acho que quando ela tentou silenciar abrir o microfone dela, ela acabou saindo, então vou passar para a Karina, e aí a gente aguarda o retorno dela. Pode ser, tá me ouvindo, Ana? Sim. Me ouvindo, Priscila? Então, agradecer aí a todos os comentários, né, dos amigos, vizinhos, pessoas, né, que nos conhecem de longa data, né, e que peleiam junto aí uns pelos outros. Agradecer ao companheiro Cristiano, né, que também é um baita companheiro que tem, desde o início, desde sempre, desde a sua chegada aqui em São Leopoldo, tem ajudado a tocar essa campanha para frente. Mas assim, ó, eu estava prestando bastante atenção na fala da Priscila, porque, Priscila, acompanhando as lives dos sertanejos, e eu, como sou popular, né, sou da Vila, adoro a música sertaneja, e aí eu vejo aqueles caras dando toneladas e toneladas de alimento, não sei quantos mil álcool gel, não sei quantos mil não sei o quê, e aí eu fico me perguntando, poxa, mas por que a gente não consegue acessar esse troço? Aí tu vê, assim, outros estados, né, envolvidos, conseguindo esse apoio do Mesa Brasil, e aí primeiro eu comecei a me perguntar, mas como faz, né? Mas também, estudando a área de serviço social, eu sei que precisa ter uma entidade, um CNPJ, que já atue nessa área, que precisa desenvolver projetos, aquilo, mas a minha curiosidade, então, Priscila, é de saber como que faz, né? Eu acho que a gente precisa afunilar aí essa nossa conversa, e a prof. Meire aí, que já dirigiu vários alunos, né? E já também vai, com certeza, estar passando essa tarefa aí para a turma, para os alunos, para que possam também estar contribuindo em desenvolver esses projetos, a gente buscar alguma entidade parceira para que a gente consiga aumentar o nosso número de arrecadação, uma vez que os artistas todos estão empenhados, né, em fazer a sua parte, né, arrecadando para doar para o Mesa Brasil. Então, eu acho que aqui em São Leopoldo a gente podia dar uma ajustada nisso para ver como é que a gente chega lá. Porque a nossa demanda é aquilo que eu já te apresentei, né? E tem muitas pessoas precisando. E aí, a cada semana, a gente fica lá contando os quilos, sabe? É triste, né? A gente queria poder contribuir mais, né? Mas
É o pouco que a gente consegue e a gente está fazendo, mas a gente queria ver como chegar no mais, né? Deixa eu ver o que mais que eu queria falar. Falar dos artistas. Sobre essa questão das iniciativas, né? O pessoal, aonde estão fazendo, então, alimentação para doar, que também foi uma coisa que tu trouxe, né, Priscila? Em algumas das nossas áreas de ocupação, isso já ocorreu, já está se desenvolvendo a alimentação. Ali na Rede Mix já foi, eles estão produzindo sopa. Lá na ocupação da Justo, ontem à noite o Fábio estava fazendo tipo uma feijoada, assim, um feijão bem campeiro, assim, também para distribuir. O pessoal está se mexendo, está se movimentando. É claro que para esse público, principalmente os vulneráveis, principalmente para nós do movimento nacional, a gente sabe que as coisas para nós tudo é mais difícil, né? Mas os pobres, eles ricos pouco que tem, né? Então, o que vier já tá bom e a gente junta tudo e tá bom igual. Mas se der para melhorar, vamos pensar com carinho aí e valorizar esse empenho aí dessas lideranças todas, dessas comunidades que estão surgindo, que estão se jogando. Pessoas que não têm condições, muitas vezes, de colocar gasolina, estão dando um jeito de colocar gasolina para poder vir acessar, buscar, né, aquela meia dúzia de cesta, poder ir lá e ajudar o vizinho, né? E aí o vizinho, quando recebe uma vez, ele sabe que da próxima vez não vai ser ele que vai receber, vai ser o outro, né? Então, se a gente pudesse se esforçar junto aí, se ajudar mais, melhorar essa arrecadação da rede, né, Meire? E aí, assim, esses pontos aí que a Ana colocou, eles estão à disposição. Tanto a MEP, é uma entidade séria, a Bonfim, a Associação Bonfim também cedeu, agradeço então a você, Carla, cedeu o espaço, né, ali no loteamento Cotrab, no escritório, para que possa ser um ponto de arrecadação de alimentos, né, e lá em cima na Justo com o companheiro Fábio, com as irmãs também. Então, todos os alimentos que vier de quilo, quem não pode ajudar com dinheiro, não precisa, né? Se der dinheiro, nós vamos comprar lá as abóboras, batata doce, coisas tudo que, né, que ajuda, que faz bem pro povo também. Mas se não for assim, não tiver dinheiro, doa 1 quilo. Um ou outro sempre tem, né? E ajuda nós aí. Fazer essa corrente do bem aí. Ajudar quem tá precisando. Ana, e eu também quero te agradecer, tá? A esse espaço, né, que tu tá nos cedendo, porque quão importante é a gente também ter esse tipo de espaço para que a gente possa estar divulgando, né, esse trabalho que está acontecendo agora e todas as demais lutas, né, que a gente tem no dia a dia. Então, um espaço que nem esse hoje, que tu está nos abrindo, que a gente possa falar, explicar melhor. Muitas vezes as pessoas veem uma postagem, uma simples postagem, ou daqui a pouco já acessaram a rede, tanto do movimento quanto a rede da Unicinos, mas elas não entendem o contexto, né? Não sabem o que está por trás disso, o que está sendo pensado. Eu acho que tu poder abrir esse canal para que a gente consiga explicar melhor para a sociedade qual é a nossa ideia, né? E dizer para eles que a prestação de contas é o que a gente consegue dar, né? E aí, obviamente, a gente está tendo todo um cuidado para também não ficar demonstrando fotos, né, das pessoas que estão recebendo, mas estamos fazendo ali uns escurecidinhos no rosto para não ficar mostrando o rosto das pessoas, né? Que eu acho que isso não é legal. Mas a prestação de contas vai vir desta maneira ali pela rede Solidariedade, né? Então, podem acompanhar o trabalho, que é sério e está dando certo. Obrigada, Ana. Obrigada, Prof. Meire. Tenho aprendido a cada dia mais contigo. Que bom, da mesma forma. E obrigada a todos que estão nos ouvindo aí, a companheirada toda, os amigos e vizinhos todos. Obrigada, Karina. Meire, acho que antes tu tentou falar e acabou saindo, né? Então agora estou passando para ti. Tá bom, tá bom. Então, antes, com as falas do pessoal que está na roda, né, como participa, eu penso que tem essas partilhas dos espaços de acolhimento, né, do alimento, do tecido, né, enfim, muitas vezes um conhecimento que se tem, né, uma
uma senhora fez um videozinho mostrando como é que fazia a máscara, enfim, e a gente vai socializando. Então, essa perspectiva de rede que partilha o saber, né, o alimento, que partilha novas ideias, enfim, acho que essa é uma chave importante. Uma preocupação que nós temos, alguém fez esse aceno nas manifestações, e, de fato, essa ação não seja pontual nesse momento, né? Nesse desejo, já que a gente não tem muita coisa para fazer, entre aspas, né? A gente está mais por casa, então vamos tentar ver o que a gente... E depois a gente volte para a nossa cultura individualista, né? Vendo o nosso consumo, sem pensar na nossa cidade, no nosso território. Então, uma preocupação que nós temos é que, de fato, a gente faça esse trabalho em rede e que a gente aprenda a construir cada vez uma rede melhor, uma rede que vá se qualificando e qualificando quem está na rede, né? Uma rede que vai se ampliando. Então, essa é uma perspectiva realmente importante. A questão que nós identificamos e que a Priscila trouxe, né, os cuidados em relação a como faz a distribuição, quem acolhe, como é que usa isso, né? Bom, vai vender, o que acontece? A pessoa vai, né? Então, na verdade, o desafio é de que a gente possa discutir o conjunto das necessidades e das possibilidades que cada comunidade tem. Porque as comunidades têm necessidades do alimento, do material de higiene, da água e tudo mais, mas tem muitas contribuições também, né, a partir de si, dos seus conhecimentos, do seu espírito, daquela que a Karina falava, né, a importância da solidariedade que acontece cotidianamente nas comunidades. Alguém que está participando da roda ampliada também disse isso. Então, é fundamental que a gente possa construir, já existe, né, e a política, antes chamava atenção da importante política de assistência social, que foi uma conquista da Constituição de 88, não foi de graça que ela se colocou, porque, na verdade, muita gente não acredita numa política para trabalhar numa perspectiva de proteção social que seja para toda a população, né? Então, o que dela necessitar, isso é uma questão ética de sociedade, é um princípio ético de sociedade hoje, civilizatório, né? Então, esta política, ela tem todo um conjunto de propostas que são muito interessantes para a gente poder pensar. Eu sempre digo, né? A gente não pode ser... como é que é aquele bichinho que fica cabresto, que fica assim? Eu vou fazer porque está lá na lei. Não, eu vou fazer porque a gente tem que se apoiar, a gente pode ter ferramentas para a gente fazer melhor. Tem experiências já construídas que podem nos inspirar e sair e a gente fazer um caminho bem bonito já né, para frente. E daí, claro, que isso daí implica em uma outra rede, o modelo de rede que se quer fazer é uma rede horizontalizada, em que não tem quem sabe mais, quem sabe menos, né? Quem pode mais, quem pode menos. Isso é uma cultura que a gente também tem, né? De relações verticalizadas, e que a gente tem que fazer um enfrentamento, senão, de fato, nós vamos continuar tendo desigualdade, nós vamos continuar tendo todos os mecanismos que determinam a desigualdade, né? Então, nós queremos mexer com estes valores. O valor da solidariedade, ele tem que estabelecer relações horizontais a partir de sistemas que podem ser muito eficientes. E as políticas já foram constituídas e tem muitas dicas importantes para a constituição dos sistemas organizados. Não burocratizados, porque a gente não pode entrar em burocracias, né? Esse cuidado nós também temos que ter, né? Eu sempre digo, esse negócio de uma instituição que tem um apoio, uma organização que quer apoiar a criança e adolescente que só esteja na escola, pode ensacar a viola, fechar a porta, porque aí não... É claro que nós todos queremos que as crianças e adolescentes estejam estudando, mas evidentemente que nós temos que proteger mais quem está fora da escola, quem, por algum motivo, ela saiu da escola e não
apoiá-la no enfrentamento às dificuldades que ela tem na escola, na sua família, né? Então, o que eu estou dizendo com tudo isso? Né? Que as nossas redes, elas têm que ser localizadas, elas têm que ser lá no território que a gente conhece as famílias, por isso que é tão importante valorização de líderes, formação de líderes das comunidades, né? Nós estamos pensando aí com os líderes um projeto bem bacana de formação de lideranças de jovens, né? Os jovens são sempre excluídos dos processos de organização, porque eles não pensam, porque eles não sabem, porque eles não... Né? Desculpem a minha radicalidade, mas não é por aí, né? Muito antes, pelo contrário, o jovem, ele é importantíssimo nos processos. E ele está mostrando agora no coronavírus, ele está dizendo para nós podemos não morrer com o vírus, mas nós somos poderosos porque nós transmitimos o vírus. E eles têm esse poder, né? Porque a maioria dos jovens não tem sinalização de adoecimento e vão ser transmissores. Tem um índice lá, quase 80% da população transmite o vírus sem estar sintomático. Então, percebam como o jovem e ser também um multiplicador, um agente multiplicador na sua comunidade, mostrando o seu poder, o seu saber, né? Então, a proposta é de que a gente, todos, né? As pessoas, as famílias, as instituições que atuamos num dado território, que a gente possa se reunir em rede, a gente possa entender o que é que está acontecendo com a nossa comunidade, com as famílias que moram aqui, com as organizações que moram aqui. O que está acontecendo com o boteco da esquina que já não tem mais nada? É a nossa corresponsabilidade também, né? De poder pensar uma comunidade que seja viável para todos, né? E não a gente depois lá que tudo ficar... Ai, o que a gente faz? Não, vamos pensar desde o nosso território, pensar o nosso município. A Priscila lembrava dos conselhos, que é importante isso, né? Então, centralidade, rede com redes. Redes não se faz sem redes. Redes horizontalizadas. Rede que valoriza cada instância no seu saber e no seu poder, né? Vamos fortalecer as nossas redes, lá na política tá as redes socioassistenciais, né? Aqui em São Leopoldo são 5 regiões, é isso, né? 5 regiões que temos redes, então vamos fortalecer a rede. Se ela não está acontecendo, vamos fazer acontecer. A gente conversava ainda com a Carol, né, da Nordeste, de que se a Carol sugeria, vamos fazer uma reunião virtual, já que o distanciamento ele tem que ser garantido dentro das cidades. Vamos tentar fazer um mapeamento de que famílias que estão necessitadas, que têm benefícios, que famílias precisam, por alguma situação, o adoecimento veio, como é que já esse nosso território está se movimentando em relação ao acesso às políticas, à política de saúde, à política de educação. Vamos nos fortalecer nessa rede e não brigar na rede, né? Porque muitas vezes é para a rede, porque eu quero isso, ou porque tu não tem aquilo, e né? Aquela coisa... E, na verdade, não é isso, não. É a rede, de a gente poder solidariamente, aí essa nossa experiência solidária, solidariamente, podermos nos fortalecer como gente para que todo mundo tenha acesso a uma vida digna, hoje, amanhã e sempre, né? Então, muito obrigada, Ana, obrigada, Priscila, obrigada, Karina, obrigada para todo mundo que está aí nessa roda, que pena que a gente não consegue ver a carinha de todo mundo, né? Mas sintam-se cada um abraçados, né? E logo em seguida a gente vai fazer outras redes presenciais, né? Para poder contar todas as nossas conquistas, as nossas experiências realizadas, né? Oxalá a gente fique muito melhor do que a gente era antes do coronavírus, né? Com essa virada que estamos tendo a oportunidade de fazer juntas e juntos. Obrigada, Marilene. Bom, Priscila, ficou para ti aí a última despedida e a provocação aí sobre o sertanejo. Então, estou esperando também, Karina, só isso que eu tenho para te dizer. Não, a gente está vendo um movimento bem bacana até, e acho que
espero, né, que realmente venha para a região as doações do pessoal daqui. A ideia é justamente que isso seja distribuído, né? Mas como foi uma organização lá do SESC de Goiás, né, acaba que esses alimentos provavelmente ficarão por lá mesmo, né? Então, essas toneladas que a gente escuta aí dos sertanejos acaba ficando para os sertanejos, né? Aqui a gente tem que fazer parte do nosso pessoal daqui, né? Mas com certeza a gente também... Atenção, artistas! Oi? Só um pouquinho, deixa eu botar aqui. Não, mas a ideia mas ao contrário, tu fechou. Ao contrário. Não, tu fechou de novo. Deu. Agora, deu? Sim. Agora deu. Atenção, artista do Rio Grande do Sul, bora cantar, fazer alguma coisa. A gente já está articulando aqui alguns contatos com a nossa área da cultura, né? Hoje, por exemplo, vai ter uma live às 8 horas da noite com o Paulinho Micharia, lá no Face do Sesc de São Luís Gonzaga, que vai estar arrecadando também para o Mesa Brasil aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, quando as doações vêm para a conta do Sesc Rio Grande do Sul, a gente consegue administrar aqui. Aí sim, esse a gente pode se certificar, né, que quando a gente tiver uma doação assim expressiva por região, a gente consegue direcionar, né? Mas o pouquinho a gente vai devagar, né? Mas foi muito legal também essa iniciativa dos sertanejos para divulgar o programa como um todo, né? Então, isso acaba ajudando o nosso trabalho aqui no Sul, mesmo não vindo as doações para cá. Quando a gente vai falar hoje de Mesa Brasil, né? Em casa todo mundo já viu lá na live dos sertanejos, né? Então, agora a gente está buscando justamente aumentar essa rede para conseguir cada vez mais ajudar mais pessoas, né? A gente pode entrar em contato depois, né? Tanto a professora Marilene também, que eu me encantei, né? Sou uma nutricionista puxada para o lado social e acho que essa é a nossa responsabilidade como ser humano, né? E acho que também, Karina, a gente pode buscar algumas alternativas aí para auxiliar, né? Mas, como eu disse, infelizmente, tem coisas que não dependem só da gente. Como a gente depende de doações, a gente também não está incluindo instituições novas, porque a gente quer se comprometer a atender o que a gente já tem, né? Então, para a gente conseguir aumentar o número de pessoas, a gente precisa aumentar o número de doações. Então, hoje a gente tem 85 organizações numa lista de espera, esperando, né, com toda a documentação, com todo um cadastro, para receber alimentos. Só que enquanto a gente não receber toneladas a mais, né, a gente não vai se comprometer a incluí-las para daqui a pouco não conseguir atendê-las, né, como gerar uma expectativa que daqui a pouco não se consegue atender. Mas como vocês também têm uma aproximação, né, com a prefeitura, com a assistência social, daqui a pouco a gente pode estar auxiliando através da assistência, né, que a gente consegue auxiliar. Também posso te passar os contatos das instituições que a gente atende aí em São Leopoldo. Muitas vão começar a fazer esses atendimentos às famílias, né? Acredito que vai se estender para todas as comunidades do entorno, né? Mesmo não estando na escola. E eu concordo muito com a Marilene quando ela traz que quem precisa é quem está fora, né? Então, a gente também tem esse movimento de auxiliar essas instituições que não estão devidamente documentadas e com todos os pré-requisitos para que elas busquem para conseguir a gente incluir, a gente ajudar também, né? Então, é um trabalho de muitas mãos, é a rede mesmo, né, atuando. Então, é importante ter lá o líder na comunidade, mas é importante a regulamentação, é importante o conhecimento, né, dentro de toda essa rede, porque senão a vulnerabilidade só continua, né? Então, a gente tem que buscar o caminho para sair também, né? Claro que a emancipação ela é mais uma utopia do que uma realidade, infelizmente, mas vamos todos se unir, né? E até a gente tem recebido agora, por exemplo, doações de pessoas físicas, né? O pouquinho que se tem, as pessoas vão se dividindo também. Então, isso é importante para o todo, né?
E com certeza tem muito mais pessoas que, como a própria Karina disse, não tem nem acesso à internet, não tem acesso ao básico, não vai ter acesso à internet, não vai saber nem onde buscar, né? Agora a gente tem também no SESC o programa de voluntariado, que eles estavam cadastrando alguns moradores de rua, por exemplo, né, pessoas em situação de rua que têm CPF para ver se tem acesso a esse benefício emergencial também. Então, são várias vertentes, né? A gente tem, por exemplo, aqui no SESC Comunidade Mesa Brasil, que trabalha com alimentos. A gente tem o programa de voluntariado, que também tem essa demanda de atuar, né, auxiliando outras instituições, às vezes hospitais, às vezes outras demandas. Agora as meninas também estão fazendo máscaras, né, que é uma demanda urgente para todas as áreas. E também tem o programa Envolva-se, que ele trabalha muito nessa linha de vocês, Karina, da sustentabilidade. A gente recolhe resíduo sólido têxtil, retalhos das confecções, tem linhas e tal, e trabalha com grupos com geração de renda. Então, através desse programa, a gente disponibiliza a doação de materiais, tecidos, faz oficinas de capacitação também para que esses grupos tenham um trabalho e tenham uma renda, né, a longo prazo. Então, daqui a pouco também a gente pode estar ajudando vocês nesse sentido de distribuição desses materiais, né, se vocês também estão precisando. Então, vamos continuar esse contato, né? Obrigada também, Ana, pelo convite, né, pela oportunidade de mostrar também o nosso trabalho. A gente tem tanto a página no Face, tem no nosso site lá com as informações. No nosso site tem o formulário de cadastro, né, que é onde tem que preencher os dados ali da organização que quer entrar no programa e nos enviar, tá? Mas eu posso te passar também por e-mail depois, Karina, para a gente ver como é que a gente consegue, de repente, auxiliar e tentar esse contato através da assistência, né? Que aí com a prefeitura a gente consegue auxiliar também mais famílias, né? Que bom, muito obrigada, Priscila. A Meire sumiu de novo, daqui a pouquinho acho que ela volta, não sei. Estou muito contente, viu, com a participação de vocês. Eu queria dizer aqui que a dona Eunice Conceição, ela falou que nas paróquias estão recebendo e distribuindo cestas básicas, né? O pessoal do Movimento Nacional de Luta pela Moradia de Passo Fundo, acompanhando a live, né, falando desse trabalho, da importância, importante montarmos essas redes, deixando contato aqui, né, porque são realidades semelhantes que se vivem em outras cidades. O Cledenir, que é da área da cultura, né, dando parabéns pela roda de reflexão, e a Oracélia, que trabalha também com a população de rua, parabenizando a nossa roda de conversas, também parabenizando muito a professora Meire. Bom, eu acho que a nossa live, ela cumpriu um objetivo central, que era de aproximar os nossos fazeres, né, e poder a gente se enxergar nesse processo de construção de redes. Foi muito importante a presença aqui da professora Marilene, da Unicinos, né? Muito importante a percepção que a Karina traz, ela que é uma lutadora das comunidades e ela convive, né, de forma muito presencial com a realidade das famílias que são de ocupações da nossa cidade. Também eu quero te parabenizar, Priscila, pela tua disposição, né, de teres ficado aqui conosco até agora, conversando, trazendo todos os dados do Mesa Brasil. Eu acho que a gente pode, depois dessa live, ainda continuar costurando algumas coisas. Aqui em São Leopoldo nós temos um governo que se importa muito, né, com essa relação com as entidades. O secretário da Cultura, o Pedro, ele também recentemente ele criou um comitê de artistas aqui locais, né,
que se organizaram de forma emergencial, porque eles também estão impossibilitados de realizar espetáculos. Então, quem sabe a gente unindo aí um pouquinho mais os esforços, a gente poderia sonhar em ter um desses eventos do Mesa Brasil, onde a gente teria com certeza artistas disponíveis para fazer uma apresentação e aonde esse cantinho da tela ali a doação viesse, né, para a nossa rede aqui da cidade, né? Eu acho que isso é bem possível, portanto, eu não considero assim que a gente sai daqui sem alternativas, ao contrário, a gente sai daqui com uma luz assim, né, colocada, acho que é bem importante. Sobre as entidades também, a gente percebeu que é uma demanda um pouco mais difícil, porque tem 85 entidades na espera, então, caso a rede se inscreva, ela vai entrar numa ordem, né? Mas também serviu para dizer que a rede existe, Karina. Então, as pessoas da cidade também podem ajudar, tanto financeiramente como com alimentos, né? E os pontos de coleta, a MEP, as associações, são pontos que a gente deve ajudar a promover a divulgação, né? Então, foi muito bom, eu agradeço muito, assim, me sinto realizando uma articulação da sociedade e fortalecendo uma rede entre as redes, né? E quero parabenizar todos os esforços que já são feitos por vocês, agradecer a todos que participaram da live, né? Agora, por último, aqui o Pablo, deixando um comentário, né? Ótima live, parabéns, mulheres maravilhosas, pelo esforço e pelo empenho. A Marina também dando parabéns, achando ótima live. Então, eu agradeço muito, eu tenho certeza que esse foi um pontapé inicial. Quem sabe daqui uns dias a gente volta já anunciando, né, que a gente conseguiu alguns artistas, que a gente costurou as coisas com a Priscila, com a Andréia, com o Dudu, né, que sai aí um sertanejo ou uma tradicionalista, sei lá, não precisamos determinar o estilo musical, né, e podemos ter um espetáculo aí que possa ajudar São Leopoldo, né, eu tenho certeza que a gente pode. Então, muito obrigada a vocês, agradeço aos ouvintes, nós estendemos muito o horário, a nossa live dura sempre no máximo 1 hora, e nós já estamos com 1h40 de live, então eu peço desculpa a vocês se foi extenso, mas eu acho que quem estava ouvindo ficou até o fim, porque o assunto foi muito gostoso, né? E isso nos dá ideias, e é bom que a gente saia nesse dia cinzento hoje com ideias boas, né, de como a gente pode ajudar mais as pessoas e quantas pessoas estão precisando de ajuda, tá, gente? Muito obrigada, então, encerro a nossa live, deixando um beijo virtual, um abraço muito generoso, muita energia, né, e que a gente se fortaleça nesses momentos de coletividade. Valeu! Ana, oi? nas vilas pode ser qualquer coisa, a gente topa tudo, até funk. Tá bom. Link, tá valendo. Tá bom. Qualquer live. Ó, beleza. Gaúcha, então, tá. O gênero musical é o de menos. O importante para ajudar o povo, tá valendo. Valeu, é isso aí. Ótimo. Obrigada, gente. Vai rolar, tenho certeza. Vai.